E continuar vendo aqui a questão do Novo Testamento, que os pais da igreja escreveram, e o que eles fizeram com a psique do ser humano, né? Essa confusão toda que nós temos aí religiosa. E por que Yeshua, né? Por que ele tinha que... Por que ele teve que pagar o preço dos outros, né? Lemos Jeremias, onde vimos que nenhum homem podia morrer por outro homem, cada um morreria pelo seu pecado. E exatamente, se o pecado tivesse acabado, ninguém mais morreria. As consequências dos erros não precisaria mais de corpo para estar pagando os pecados. E nada disso aconteceu. Vamos continuar aqui olhando Ezequiel 18, 19 ao 20. Certamente seu pai, por ter praticado fraude, roubando seu irmão e agindo perversamente entre seus parentes, morreu por sua iniquidade. E aí continua. E agora você pergunta, por que o filho não compartilhou o fardo da culpa do seu pai? Mas o filho fez o que é certo e justo, e guardou cuidadosamente todas as minhas leis. Né? Ele viverá, o filho viverá. A pessoa que pecar, só ela morrerá. Uma criança não deve compartilhar o fardo da culpa dos pais. Nem um pai deve compartilhar o fardo da culpa de um filho. A justiça do justo será imputada somente a ele. Veja, não tem como a justiça ser imputada a outra pessoa. E a impiedade do ímpio será imputada somente a ele. Está entendendo? Então fica uma outra questão aí muito séria. Muito bem. Em João 7,38, diz que quem crê em mim, né, em Yeshua, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, onde esse versículo é encontrado do Taná, né? Não existe, né? E aonde deve estar escrito que eu devo acreditar em Yeshua. Isso aqui não está escrito. O fato dele dizer que as Escrituras dizem, né, como diz as Escrituras, eles teriam que mostrar isso na Escritura, e isso não existe. Porque a genealogia de Yeshua não corresponde, né? A gente já viu sobre isso, em nem Mateus, nem Lucas, e você notará que um primeiro é um dos mais longos que o outro. Ou seja, existem mais pessoas envolvidas do que a outra. Então, elas não batem uma com a outra. E que através de todas as gerações os nomes não concordam em ambos os evangelhos, né? Então a gente pode comparar ali do Mateus 1 ao 1,17 com Lucas do 3,23 ao 38. Então nada bate. Não adianta tentar fazer um exercício mental, a pessoa vai perder muito tempo porque está errado. Isso, se há falhas, não é divino. O véu do templo foi rasgado antes da morte de Yeshua. Mateus diz que sim, Mateus 27, 45 ao 56. Lucas diz que não. Vamos olhar lá. Mateus 27, 45 ao 56. Deixa eu abrir aqui uma Bíblia. A Bíblia é dos pais da igreja, né? A Bíblia é dos pais da igreja, é romana, não é judaica. Eles pegaram a judaica e fizeram uma lenha. Então vamos lá. Então não é a Bíblia, a gente agora vai ler uma Bíblia deturpada. Vamos ver aqui nessa Bíblia como está escrito aqui, ó. Mateus, né? No 27, 45 ao 56. E depois Lucas diz que não, se o véu se rompeu ou não. Vamos ver aqui o que o próprio Novo Testamento vai atestar sobre essas coisas. O livro de Mateus, 27, 45 ao 56. Deixa eu achar aqui. Então vamos lá. Vamos ler aqui. E desde a hora da sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Né? E perto da hora nona exclamaram o Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Outras pessoas vão falar que ele chamava por Elias.
E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: este chama por Elias, né? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou e vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo, livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, né, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Isso aqui não tem nenhuma referência disso na história, né? Poxa, se acontecesse um ato desse, imagina. No meio de Roma, tudo isso estaria muito bem explicado pelos filósofos e historiadores da época, ninguém viu isso. E aí continua aqui que muitos que dormiam no sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Menos os corpos de pessoas como Rabi Akiva e outros santos que não escreveram nada disso. Aí fica difícil. Vamos continuar aqui. Veja, a incoerência que existe, né? A incoerência que existe aqui no texto, falando que muitas pessoas, né? O tempo rasgou, os sepulcros se abriram, um monte de gente saiu, né? E que eles entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Nenhum sábio vai deixar isso esclarecido. Não existe nada disso dentro dos escritos judaicos, né? Agora, isso é o que afirma aqui no livro de Mateus, fala que o véu se rasgou. Agora a gente tem que conferir no livro de Lucas, né? Lucas 23, 44. Então, aqui no Lucas 23, 44 ao 49, vamos ver aqui. E todos os conhecidos e mulheres, juntamente o que haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentimento do conselho e nos atos de outros, né, da Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse chegar a Pilatos, pediu o corpo de Eixo, e havendo-o tirado, envolveu no lençol e pôs num sepulcro, enviando numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que vinham vindo a ele da Galiléia seguiram também, viram os sepulcros, e com isso foi posto o seu corpo. E voltaram com elas, fizeram especiarias e unguento e repousaram conforme o mandamento. Quer dizer, o que é altamente proibido. Ninguém pode ir 2, 3 dias depois passar unguento em ninguém, porque ninguém vai aguentar passar unguento numa pessoa que está morta há tanto tempo. Num canto fala que o véu foi rasgado, no outro não cita nada, exatamente nada, né? Do 44 ao 49, nada é citado. 21, ou seja, a contradição número 21. É verdade que a circuncisão é inútil, como Paulo diz, em Coríntios 7, no 19, em Gálatas, né? Coríntios 7, 19, a gente vai ler, vamos lá. Aqui a gente está estudando no nível peixe, a gente sabe, né? Então, Paulo ele vai falar segundo o que ele fala contra a lei, o que eles entendiam naquela época, porque não existia um área ainda para trazer um esclarecimento maior. Então, em 1 Coríntios 7,19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, quer dizer, a circuncisão não é nada, também a incircuncisão nada é, né? Mas aqui eu concordo com Paulo, num certo grau. Mas aqui a gente está discutindo a questão da inerrância do Novo Testamento e a visão dele segundo os fatos que aconteceram ali na história de Roma, né? Então, agora, em Gálatas já vai ser diferente. Vamos ver lá. Gálatas diz que, claro que é válido, porque é um pacto sagrado entre Deus e o povo eterno de Israel por gerações. Vamos ver aqui. O que ele vai falar em Gálatas? Gálatas 5:6. Porque em Jesus, né, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé operada pelo amor. Então, aqui eu não entendi muito bem o que ele quis dizer ali. Tá, ele está falando que a circuncisão não tem valor. Vamos entender o texto aqui bem.
É verdade que a circuncisão é inútil, como Paulo diz, em 1 Coríntios 7, 9, Gálatas 5, 6. Claro que é válido, porque é um pacto sagrado de Deus. Isso está em Bereshit 7, 17, 10, 14. A gente entende de uma outra forma, mas também não se encaixa com o que está aqui no Novo Testamento, né? Sobre a fé num homem, aquela coisa toda que vai contra a Torá. E Deus vai dizer que é eterno. Vamos continuar aqui. Quando as mulheres foram informadas de que Exu havia ressuscitado, elas esconderam a notícia, porque estavam com medo. Isso é Marcos 16, 8. Então, vai dizer que elas estavam com medo, ou correram para contar aos discípulos, conforme Lucas 24, 19. Ou Mateus no 28, 8. O que, né, que contradição. Vamos dar uma olhada lá. Marcos 16, 8. Vamos lá. O que elas fizeram? Saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada elas diziam, veja, nada diziam a ninguém porque temiam. Muito bem. Então, uma parte. Vamos ver a outra parte. Lucas 24, 9. No Lucas 24, 9, já vai ser o contrário. Vamos ver aqui. E voltando do sepulcro, anunciaram a todas essas coisas, tá vendo? Aos 11 e aos demais. Com qual parte que eu escolho? Com a primeira, a segunda, o que realmente é verdade, o que não tem como, as duas são mentiras, né? Então, aqui em Mateus 28, 8, vamos ver o que está escrito aqui. E saindo elas pressuradamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-los aos seus discípulos. Ou seja, num evangelho não anuncia, nos dois anunciam. Quem chegou primeiro ao túmulo vazio? Quem vocês acham que foram? Somente Maria Madalena, somente a Maria Madalena, conforme em João 21, 21, no 20, no versículo 1. Maria Madalena e a outra Maria, segundo Mateus 28, 1. Ou as duas Marias. E Salomé também, como no Marcos 20, 16, 1 e 5. Qual que chegaram lá?